Fala, meu querido Bruno, um abração, querido. Bolsonaro está fazendo um bolo. A presidência será apenas cereja do bolo. Antes disso, precisamos fazer as prefeituras, câmaras e o Senado. Cara, você matou a jogada, mano. Parabéns pelo seu comentário. O que aconteceu? Pensa comigo, Bruno. Olha o reverso. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, nós tínhamos a cereja, mas nós não tínhamos o bolo. Então o Bolsonaro agora, ele cria o bolo e vai criar a cereja. O Bolsonaro está mostrando para todo o povo brasileiro como é que se faz a festa. Não adianta você ter uma cereja sem bolo. Nós tínhamos o Bolsonaro, a cereja, mas nós tínhamos o bolo, nós não tínhamos a maioria na Câmara e nem no Senado. Então o que o Bolsonaro fez agora, ele está revertendo. Enquanto as pessoas estão distraídas, brigando, xingando, o Bolsonaro ele está fazendo o bolo. E em 2026, ele só coloca a cereja. Quem é que é a cereja de 2026? Cara, pode ser o Bolsonaro, pode ser o próprio Tarcísio, pode ser até o Marçal. Mas sem o bolo, a cereja não faz diferença. Entendeu? Então, o que o Bolsonaro está fazendo agora é exatamente esse, é o bolo. Que ele nunca teve. Ele nunca teve o bolo, só tivemos a cereja. Mas o bolo não existiu. Muito bem colocado, cara, muito bem colocado aí. Vamos olhar Bukele e olha o Bolsonaro. Eu quero que você use isso aqui, porque você pode fazer isso para ajudar essa pessoa que está caindo na armadilha de largar a mão do Bolsonaro. Porque o intervencionista está jogando veneno para tirar os bolsonaristas e fazer com que eles larguem a mão do Bolsonaro. É muito veneno que está sendo jogado. Então, não é para o intervencionista, eu quero que ele se ferre. É para você que é Bolsonaro e você está recebendo esses venenos e você não está entendendo. Então, eu tenho que ter essa paciência para te ajudar. Então, você pode falar para ele que a situação é a mesma do Bukele e Bolsonaro. Bukele e Bolsonaro são os dois antissistema. Nós temos o Trump, antissistema, temos o Bukele, temos o Milei e temos o Bolsonaro. Esses quatro são as maiores lideranças da direita do mundo hoje. Os quatro lutam contra o sistema. Os quatro. Mas, Fábio, então por que o Bolsonaro não fez a mesma coisa que o Bukele fez? Porque o Bukele, ele deu um checkmate no El Salvador. Salvador, do pior país do mundo, né, o mais violento do mundo, passou a ser o país mais seguro do mundo. Por que o Bolsonaro não fez isso? Eu explico. Bukele ganhou as eleições. Bolsonaro ganhou as eleições. Bukele ganhou as eleições com um Congresso totalmente corrupto de centrão. Bolsonaro ganhou as eleições com um Congresso totalmente corrupto do centrão. 2 anos depois, Bolsonaro teve uma nova eleição. A eleição de municipais, né, para deputados e senadores. 2 anos depois, o Bukele teve uma eleição também para o Congresso. O que aconteceu no El Salvador? Na eleição seguinte, o Bukele, ele conseguiu renovar o Congresso. O povo entendeu o Bukele, o povo votou com o Bukele e o povo botou o Bukele. O povo deu as armas para o Bukele. O povo deu a maioria para o Bukele. O Bolsonaro, em 2 anos, o que as pessoas fizeram? O povo brasileiro não vota de modo ideológico nas questões municipais. O cara votou para o deputado porque o deputado chegou perto da casa dele e apertou a mão dele. O cara votou para um senador porque o senador botou alguma coisa. Então o que aconteceu? Nós não demos as armas para o Bolsonaro. O Bolsonaro foi desarmado para uma guerra. A única arma que o Bolsonaro teve é tentar negociar com o Centrão. O Bukele, ele foi armado. O povo tirou o Centrão e o povo colocou pessoas como Bukele no Congresso. Então, as leis passaram e o país mudou. Bolsonaro foi desarmado. Então, Bolsonaro não tinha como ele fazer o que o Bukele fez. Porque o Bolsonaro não teve o apoio do povo para colocar a maioria com ele. Então, o Bolsonaro teve que fazer o quê? O Bolsonaro teve que... A única arma que sobrou era a arma de negociação. E mesmo assim, o Brasil melhorou muito na mão do Bolsonaro. Mas melhorou muito. Rapaz, eu não posso imaginar
se esse vagabundo pinguço que o avião ontem não caiu tivesse sido o presidente durante a pandemia. Ou aquele vagabundo, aquele Haddad, se fosse presidente durante a pandemia. Eu não sei se vocês aqui estariam vivos. Eu não sei. Porque você acha que foi uma desgraça, imagina a desgraça que seria se o PT tivesse no governo. Mas mesmo com tudo isso, o Bolsonaro conseguiu segurar o Brasil. Muitas pessoas faliram, mas muito menos do que faliriam se não fosse o Bolsonaro. Se não fosse o Bolsonaro fazer o que ele fez, muito mais pessoas teriam falido, muito mais pessoas teriam morrido. Essa é a grande realidade que ninguém quer dizer para você. Então o Bolsonaro chegou no lugar sem armas. Então ele teve que negociar com o Centrão. Fábio, quem é o Centrão? O Centrão é essas pessoas que não são fisiológicas. É tipo o cara de centro-esquerda, o cara de centro-direita. E vários partidos pequenininhos. Os partidos pequenininhos, eles se abraçam com os partidos maiores e se formam um Centrão porque sozinhos eles terminam. Então eles precisam desse apoio. Então o Centrão é aquele grupo que está no meio. O Lula tenta comprá-los com dinheiro. E a direita tentam comprá-los com propostas. Por exemplo, olha, eu quero passar uma lei pró-armamento. Aí o Centrão olha e fala, tá bom, com o que você pode ajudar? Ó, a gente te ajuda com a lei pró-arma e vocês ajudam a gente com essa lei. Tá bom, então esse é o troca-troca. Eles fazem esse tipo de ajuda. E aí, o Brasil... Entendeu? E essa foi a negociação que tem que ser feita. Fábio, mas eu não quero essa negociação, Fábio. Eu não quero que a direita negocie com o Centrão. Não quer? Não. Então o que você tem que fazer? Faz o que o Bolsonaro está fazendo. Vai no Brasil inteiro, ou apoia o nosso canal, né? Vamos tentar alcançar o maior número de pessoas possível para que a gente venha trazer uma direita raiz para o Congresso. Porque se Bolsonaro tiver a maioria da direita, pronto, não tem mais aproximação do Centrão. Aí é porrada. Entendeu? Esse que é o ponto. Mas nós temos 81 senadores e talvez somente 14 são de direita. Como é que 14 senadores vai bater em o quê? 57, 67. Não dá. Não dá. 67 senadores contra 14, a gente tá ferrado. Então a gente precisa fazer o quê? Mudar esse jogo. Nós precisamos fazer com que o Senado tenha uma cara de direita. Se a gente, em 2026, como o esquerdista desesperado, a gente colocar 54 senadores de direita, meu amigo, o ditador vai sair cagado. Aquela eleição ele vai sair cagado. Eu acho que ele vai cagar até a chave da cadeia do Daniel Silveira que ele engoliu. Até isso ele vai cagar, porque, meu amigo, ele vai ficar com tanto desespero. Porque esse é o medo deles. O medo do Dirceu, o medo desse esquerdista que eu mostrei para você e o medo do Xandoca é exatamente esse, que em 2026, eu e você, com a liderança do presidente Bolsonaro, a gente venha lotar o Senado de pessoas de direita, direita raiz. Se a gente botar esse número todo, a gente não precisa mais do Centrão. Mas não adianta você querer botar a carroça em frente aos bois. Primeiro nós temos que botar um time para depois nos distanciar do Centrão. Se nós não temos um time, nós não temos como distanciar do Centrão. Essa é a grande realidade, que vocês não querem ouvir, mas é a pura realidade. A política não é essa maluquice de que eu faço isso e acabou, eu mando. Não é isso. Tem que negociar com o Centrão porque você não tem outra escolha. Não tem outra escolha. E você sabe que eu falo direto para vocês sobre o Ronald Reagan e o 11º mandamento dele, que todos tinham que estar juntos e ser iguais. No Brasil nós não temos isso. Nós não temos a maioria na Câmara, não temos a maioria no Senado. Então a gente precisa negociar com o Centrão. É a única forma do Brasil sobreviver a essa ditadura que nós temos hoje. Senão a gente está ferrado. Com quem que Churchill se juntou na Segunda Guerra Mundial? Alguém poderia dizer? Churchill, pessoal, quando você fala de conservadores, você fala dos nossos, entre aspas, ídolos, o Churchill é um dos maiores deles, tá? É um dos maiores exemplos de conservadores da direita raiz que existe nesse mundo, tá? Então, ele é um grande exemplo. Mas com quem que ele se juntou na Segunda Guerra Mundial? Né? Quem o Churchill se juntou na Terceira Guerra Mundial? Aqui, várias pessoas respondendo. A Rússia. A Rússia. Mas quem era a liderança da Rússia?
né? Quem era a liderança da Rússia na Segunda Guerra Mundial? Então o que acontece? O Churchill se juntou com os comunistas para derrotar os seus maiores inimigos. Pessoal, na política, sempre houve essas uniões. Que você olha e fala assim, pô, isso aqui é bizarro. Como é que a direita está se juntando com os comunistas? Mas era por um bem maior. Entendeu? Claro que o Churchill não teria se juntado com os comunistas se ele não precisasse dos comunistas. Se ele tivesse a maioria. Ele não precisava se juntar. É claro que Bolsonaro não estaria negociando com o Centrão se nós tivéssemos a maioria. Mas o Bolsonaro não tem a maioria. O que você prefere? Você prefere que uma lei do aborto passe no Brasil porque nós somos uma direita limpinha, a direita única, e a gente não quer se juntar ao Centrão para barrar essa lei? Hã? Você prefere que a lei da mordaça passe no Brasil? Porque nós somos da direita e a direita não pode negociar com o Centrão, então a gente tem que separar do Centrão, deixa o Centrão de lado, a gente faz o que a gente quer, aí a lei da mordaça passa no Brasil? É isso que você quer? Você acha que isso aí estrategicamente faz sentido? Ou você acha que, olha, se a gente tem uma lei da mordaça passando, a direita se juntar com o Centrão para barrar a lei da mordaça é estratégico, isso é válido. Tem que fazer isso. Ah, eles querem passar a lei do aborto. Se nós nos juntarmos a um Centrão, a gente barra a lei do aborto. Então tem que fazer isso. Então essas são as estratégias. Não adianta você separar a direita e querer viver no mundo do Nárnia, em que a direita sozinha pode fazer tudo. Não pode. A direita sozinha não vai conseguir barrar nenhuma lei comunista. A direita sozinha não vai conseguir passar nenhuma lei boa. A direita sozinha, nós estaremos ferrados. Ferrados. Então a gente precisa entender o jogo político para que a gente possa vencer.